Suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Leremos do versículo 24 ao versículo 27. Mateus 17, do versículo 24 ao 27. Quem achou, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode tomar assento. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Sou grato a Deus pela vida do pastor Pedro, pastor Wellington, pastor Elmo e os demais irmãos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Estou acompanhado da minha comitiva, da minha esposa, dos meus 2 filhos, que são bênção, e da namorada do meu filho, né? E espero que, da mesma forma que Deus falou ao meu coração, Deus também fale aos vossos corações nessa noite. Que Deus venha, através da sua poderosa palavra, que Ele venha fazer com que coisas valiosas e grandiosas sejam arrancadas de dentro de nós nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sem mais delongas, ao meditar, assim que eu recebi o convite do pastor Pedro, eu comecei a meditar em alguns textos e, como sempre, eu pedi a direção de Deus para que o Senhor colocasse no meu coração a palavra certa a compartilhar com os irmãos nessa noite. E à medida que eu fui meditando na palavra, Deus foi me levando por caminhos tão profundos que eu confesso que fiquei maravilhado com o que Deus começou a revelar na sua palavra, presbítero Geriel. Aleluia! Glória a Deus! E Deus me levou por alguns textos, porque é sempre bom quem prega, quem ensina, passear pela Bíblia, deixar com que o Espírito flua naturalmente, assim como diz João capítulo 3, versículo 8, que o Espírito ele tem liberdade, ele é como o vento, ele sopra onde ele quer. Desse jeito, dessa forma, tem que ser no meu e no seu coração. O Espírito Santo soprar e nos direcionar. Então, à medida que eu fui meditando em alguns textos, Deus me levou ao livro do Gênesis. E ali no livro do Gênesis eu comecei a meditar no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19, onde Deus começou a falar profundamente ao meu coração. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, no capítulo 18, que um homem chamado Abraão, ele recebe a visita do próprio Deus. E o próprio Deus ele não está sozinho, ele está acompanhado. E à medida que Abraão começa a conversar com Deus, Deus começa a revelar coisas grandiosas a Abraão. E uma dessas coisas que Deus revela a Abraão é a destruição da
conhecida das cidades de Sodoma e Gomorra. E Deus diz a Abraão que acabaria por completo com aquelas cidades, porque a impiedade, o pecado, tinha subido até o trono de Deus, a ponto do próprio Deus falar: não vou deixar nada, vou destruir. Aleluia! Só que Abraão, ele começa a lembrar que naquela cidade ele tinha familiares. O seu sobrinho Ló estava morando naquela cidade juntamente com seus familiares. A Bíblia nos informa que Abraão ele começa num diálogo com Deus. E à medida que esse diálogo ele vai se desenvolvendo ali no livro do Gênesis, a Bíblia nos informa que Abraão ele começa a interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra. Mas porque Abraão ele começa a lembrar que o seu sobrinho Ló estava lá com a sua família. E à medida que esse diálogo ele se desenvolve no livro do Gênesis, a Bíblia nos informa que Abraão ele começa a tentar argumentar com Deus: mas Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade, mesmo tendo justos naquela cidade? E Deus diz: não, Abraão, não vou destruir. E Abraão, por exemplo, Abraão diz o seguinte: Senhor, tendo 50 justos naquela cidade, o Senhor há de destruir aquela cidade? Aleluia! E Deus diz a Abraão: não, Abraão, de forma alguma. Irmãos, vou parafrasear para facilitar o nosso entendimento. E Deus vira para Abraão e diz assim: não, Abraão, de forma alguma. Tendo 50 justos naquela cidade, de forma alguma eu vou destruir. Aquela cidade permanecerá de pé. Basta ter apenas 50 justos. Só que à medida que Deus vai dialogando com Abraão, Abraão ele começa numa decrescente, pastor João Paulo. Abraão vira para Deus e fala assim: Senhor, tudo bem, de repente não tem 50, mas pode ser que tenha 45 justos. Então o Senhor há de destruir, mesmo que tenha 45 justos naquela cidade? E Deus diz: não, Abraão, de forma alguma. Eu jamais destruirei aquela cidade tendo 45 justos naquela cidade. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus começa a conversar com Abraão, e Abraão começa a tentar argumentar com Deus: mas Deus, tudo bem, não tem 50, não tem 45, mas e se tiver Deus 40? O Senhor deixa aquela cidade em pé? Deus vira para Abraão e fala assim: ô meu filho, claro que eu deixo. Tendo 40 justos naquela cidade, eu não vou destruir. A cidade vai permanecer de pé. Abraão vira para Deus e fala assim: Senhor, eu sei, talvez 40 ainda seja um número bem distante daquela cidade, Senhor. E aí Abraão pergunta para Deus o seguinte: Senhor, se tiver 30, o Senhor deixa a cidade de pé? Deus vira para Abraão e fala assim: ô meu filho, como eu te amo. Estou parafraseando, tá, irmãos? Ô meu filho, como eu te amo. Fica tranquilo, porque se tiver 30, estamos juntos. Pode deixar que não vai acontecer nada, a cidade permanece de pé. Mas Abraão de repente entra por um parafuso, porque de 50 ele pulou para 45, para 40, para 30, e chega um determinado momento que Abraão fala: Senhor, tudo bem, eu sei, 30 ainda está muito distante, mas vamos lá, dá uma chance. Se tiver 20, está tranquilo, está de pé, o Senhor deixa, está tudo dominado. Deus vira para Abraão e fala assim: ô meu filho, claro, eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus justo. Se tiver 20, Abraão, por causa de 20 justos, eu não destruo as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão fica triste, porque ele começa com 50, pastor El, cai para 45, para 40, para 30, para 20. E Deus diz assim: se tiver 20, fica tranquilo que eu não faço nada.
Deus, fala: Senhor, minha última chance. Não tem 20. Mas me dá mais uma chance, Senhor. Vai que eu acerto nessa, né? Vai que eu consigo chegar ao número de justos naquela cidade. E eu fico pensando a mente de Abraão, pastor Pedro, pensando assim: meu sobrinho está lá, está com a família dele, segundo Gênesis capítulo 13, com certeza a família de Ló tinha muitos justos, tinha muita gente, tinha mais de 50 pessoas. Mas quando chega no capítulo 18, que Abraão começa a interceder, que Deus diz: não tem 50 Abraão, não tem 40 Abraão, não tem 45 Abraão, não tem 30, não tem 20. Abraão pensa assim: meu Deus, não tem nenhum justo, nem na família do meu sobrinho. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão vira para Deus na sua última tentativa e diz assim: Senhor, mas se tiver 10, está tranquilo. Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruirei. A Bíblia diz que o diálogo ele termina por aí. Abraão não intercede mais, Abraão não fala mais. E é uma sentença de Deus para aquela cidade, porque a impiedade, a iniquidade, o pecado havia superabundado naquele lugar. A Bíblia diz que quando chega em 10, Abraão ele para. Mas cabe aqui uma aplicação, porque por muitas vezes, meus irmãos, nós compartilhamos das mesmas lentes que Abraão. Talvez nos olhos espirituais, pelas lentes espirituais de Abraão, Abraão está olhando e está falando assim: não tem justo lá, Deus. Mas Deus vira para Abraão e fala assim: não tem, Abraão, porque você vê o externo, eu vejo o interno. Então eu te digo que não tem justo naquele lugar. Abraão, na mente dele, nos óculos espirituais, Abraão, ele parece com Samuel, quando chega na casa de Jessé, que olha e fala: é bonito, é grandão, é esse. Aí Deus fala: não, meu filho, esse já passou. Por muitas vezes a nossa lente está embaçada espiritualmente e precisamos olhar com os olhos de Deus. Tem fruto, produz fruto, está crescendo, está avançando, então está legal, está dentro do escopo, está dentro do script, está dentro do que o Senhor Jesus determinou, está produzindo para o reino. Mas Abraão intercede, não adianta. Mas eu não vim aqui nessa noite falar sobre Abraão, porque o texto que eu li foi apenas para mostrar para os irmãos que estão aqui nessa noite, que por muitas vezes o nosso olhar espiritual, ele está embaçado. E o texto que eu li, em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 24, demonstra claramente isso. Como que por muitas vezes a nossa visão, as nossas lentes espirituais, elas estão embaçadas. Como assim, irmão Jonathan? Não estou entendendo. O texto que nós lemos diz que o Senhor Jesus, ele chega em Cafarnaum. E ali os cobradores do templo, eles chegam para Pedro e perguntam assim: ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedrão. O seu mestre, ele não paga imposto? O seu mestre, ele não mete a mão no bolso, ele não paga o imposto do templo? E Pedro diz assim: claro que meu mestre paga. Claro que meu mestre paga. Só que antes de Pedro chegar aonde o Senhor Jesus estava, o Senhor Jesus já o interpela dizendo assim: ô Pedro, fala para mim, Pedro, eles cobram o imposto de quem? Dos alheios ou dos filhos? E aí Pedro responde. Então o Senhor Jesus, a partir desse momento, ele começa a demonstrar para mim e para você que por muitas vezes há dentro de nós coisas valiosas que nós não conhecemos, que nós não sabemos. Porque só Deus conhece o meu e o seu interior. Só Deus pode sondar o meu e o seu coração. Só Deus pode vasculhar o íntimo da minha alma e da sua alma. Porque por mais que o pastor
diácono, o evangelista, o apóstolo, o semideus, olhe, não tem a capacidade de julgar foro íntimo. Foro íntimo, só Deus tem essa capacidade. Só Deus pode olhar para mim e para você e falar assim: esse é meu, essa é minha. O coração já me entregou, o coração é meu. Não só o coração, mas a vida dele, a vida dela. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Eu não tenho essa capacidade, longe de mim. Com todo respeito aos irmãos pastores que estão aqui, nenhum deles tem essa capacidade. Por muitas vezes nós avaliamos pelo fruto, mas o fruto às vezes pode enganar, porque o fruto ele tem que permanecer. Muitas vezes o fruto é temporão. Acabou, pastor Pedro. Mas o Senhor Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, eles cobram os impostos de quem? Dos filhos ou dos alheios? E aí o Senhor Jesus fala para Pedro assim: Pedro, faz o seguinte, vai lá no mar e lança um anzol. Lança um anzol. E eu quero nessa noite, meus irmãos, com todo respeito, com todo carinho, com toda a vênia, fazer algumas aplicações, porque o texto é muito profundo. O que Deus colocou no meu coração, queria eu, sei lá, ter 2 horas para poder pregar tudo que Deus colocou no meu coração. Pastor Pedro, só dessa mensagem saíram 4 mensagens, mas eu não tenho tempo para isso. O Senhor Jesus vira para Pedro, o presbítero Geliel, e diz assim: vai lá, Pedro, lança um anzol. Sabe por que o Senhor Jesus diz isso? Pedro, vai lá, lança um anzol. Porque o Senhor Jesus sabe onde cada um de nós estávamos em algum momento da nossa vida. E Ele tem a estratégia certa, porque Ele sabe o lugar que eu, que você, que nós estávamos. Outrora nós estávamos lá. Fevereiro, mês de carnaval. Eu não vou fazer isso porque senão pode mexer de repente com algumas pessoas, mas quem sabe, sabe, né? Não preciso citar, né? Outrora estávamos lá. Outrora estávamos perdidos. Aleluia! Mas naquele momento, o Senhor Jesus usou alguém que de repente o nome não era nem Pedro. Mas ele falou assim: ela é minha. Fala. Tem anzol nessa noite aqui, tá? Joga o anzol porque ele está lá. Eu sei aonde ele está. Eu sei aonde ela está. Joga o anzol. Joga o anzol para poder pegar. Sabe por quê? Porque eu sei aonde ela gosta de ficar, o lugar certo. Eu sei o lugar que ele gosta de ficar, o lugar certo. Então tem anzol na boca dele. Vai lá, Pedro, lança o anzol, Pedro. Sabe por quê? Queimar. Aí o Senhor Jesus diz assim: eu vou aqui trabalhar esse texto. Aí o Senhor Jesus diz assim: pega o terceiro, pega o quarto, pega o quinto peixe, Pedro. Não, o Senhor Jesus diz assim: pega o primeiro. Não é o segundo, não é quem está atrás, quem está na frente. Não, é você mesmo, tá? Nessa noite Jesus está falando com você. Não é o que está no final da fila, é quem está ali na frente da fila, ali, ó, enfileirando, encabeçando. Aí Deus fala assim: Pedro, lança um anzol lá. Sabe por quê? Tem uma que está ali na frente. Tem um que está ali na frente, Pedro, é esse que eu quero. Aí quando Pedro vai, lança o anzol e pega o primeiro. Aí o Senhor Jesus diz assim: agora, Pedro, você vai fazer o seguinte: você vai tirar de dentro dele um estaca para poder pagar.
arrancar. O peixe estava lá. Jogou o anzol. Pegou o peixe. Pegou. Vocês sabem, e eu já falei várias vezes aqui que eu não gosto de ficar com esse negócio de se você estivesse entendendo, você já estava dando glória, porque eu não gosto de pregar nessa pegada, eu não sou assim. Sabe por que eu gosto de ser claro, objetivo, passar o que Deus colocou no meu coração. Quando Deus te laçou, quando Deus te pegou lá, quando Deus me pegou, quando Deus nos pegou, sabe o que Ele fez? Ele fez assim, dentro dele, dentro dela, tem algo de bom, tem algo precioso, tem algo valioso. É dentro dele, é dentro dela, é dentro dele, é dentro dela que tem algo valioso. Glorificado seja o nome do Senhor. Lembra quando Deus te piscou? Lembra quando Deus te chamou? Mas Deus não me chamou, eu já nasci num berço evangélico, mas em algum momento da sua vida você teve um particular com Deus. Deus se revelou profundamente a você. Deus se revelou a você e falou assim: meu filho, minha filha, eu te chamei porque dentro de você há valores que ninguém consegue ver. Só eu que criei você consigo ver que dentro de você, sabe o que tem? Tem algo valioso. Dentro do Senhor tem algo valioso, pastor. Dentro de você, meu filho, tem algo valioso. Dentro de você, minha irmã, tem algo valioso. Dentro de você, meu irmão, tem algo valioso. Lá no campo, lá jovem, lá dentro de você tem algo valioso. Dentro de você, meu irmão, tem algo valioso. Dentro de você, meu irmão, tem algo valioso. Lá na portaria, lá, dentro de você tem algo valioso. Dentro do Senhor, pastor Pedro, tem algo valioso. Dentro do Senhor, pastor Elmo, tem algo valioso. Presbítero Ivan, presbítero Queiroz e aos irmãos, tem algo valioso dentro de você que só o Senhor conhece. Mas ninguém. Dentro de você, minha irmã, tem algo valioso. Dentro de mim tem algo valioso que só Deus sabe o que tem. Mas quando pega o peixe, que abre a boca, que tira o que tem de valioso, sabe para que serve? Pega esse estaque e dá por mim e por ti. Bom, o que foi extraído de você não é para jogar no lixo, é por você e por outro. Pedro vai lá e tira o estaque, Pedro, mas olha só, é para pagar um imposto, é por você e por mim. Aquilo que Deus extraiu de você de mais valioso, não é para você ficar escondendo, não é para colocar debaixo do tapete, é para ser usado na obra de Deus, é para ser usado para a honra e glória do nome do Senhor. Então não esconda, não deixe com que isso que foi extraído de você, que foi trazido às claras pelo Deus que fez os céus e a terra, que isso seja escondido, abafado. Sabe, Pedro, vai lá e entrega, Pedro. É por você e por mim. Sabe por quê que Deus arrancou? Eu já vou partir para o final, irmãos. Sabe por que Deus arrancou? Foi pelo mestre e por ele. Mas o Senhor Jesus diz: Pedro, vai lá e paga, para que não os escandalizemos. Aleluia! Sabe o que significa essa palavra escandalizar no grego? Pedro, para que a sua vida e a minha vida não sirva de pedra de tropeço para eles. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus te fisgou, Deus me fisgou, usou a estratégia certa, na hora certa, no lugar certo, arrancou de dentro de mim, de você, o que há de melhor. Vai lá, Pedro, e paga por você e por mim. Sabe por quê, Pedro? Porque nós não podemos causar escândalos.
Me permita mais uma aplicação. Aleluia. Aquilo que Deus tirou de dentro de você, sabe para que serve? Para ajudar o outro. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus vê dentro de você e de mim pode fazer com que outras pessoas não sofram um escândalo. Aleluia. É isso mesmo. O que você fala, as palavras que você usa, da forma que você permite que o Espírito Santo te use, isso vai fazer com que pessoas sejam erguidas, levantadas, postas de pé, para a honra e glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Aquela pessoa que outrora muitos apontavam no dedo e falavam assim: esse é, essa é. Aí você vai virar e vai falar assim: era, não é mais, passou, Deus transformou, Deus mudou. Sabe por quê? Porque eu, que fui chamado, que fui escolhido, e de dentro de mim foi extraído o melhor, eu me tornei a mão que levanta, a mão que ergue, a mão que ajuda, a mão que sustenta, o Filho de Deus, a Filha de Deus, que profere palavras de Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Não pode ser escândalo, tem que levantar. Não pode ser pedra de tropeço, tem que ser aquela pedra que quando a pessoa vê ela olha, opa, peraí. Tem que ser igual o Jacó, que quando dorme, que ele acorda, que ele tem aquela revelação, ele pega a pedra e ele faz o quê? Essa pedra aqui vai servir de memorial. Não é pedra de tropeço, mas é pedra de memorial. Sabe por quê? A pedra de memorial, nós nunca esquecemos. É aquela pedra que é ali, ó. É por isso que o Senhor Jesus, Ele é a rocha forte. É aquele em quem nós fomos alicerçados, que não oscila, que não treme. Pode qualquer placa tectônica se mover para lá e para cá, que não adianta. Com Ele nada acontece. E eu vou partir já para o final. Já estou acabando. No lugar certo. Jogou o anzol. Pegou você. Tirou o estaca. Meus irmãos, eu creio que nessa noite aqui há pessoas que outrora estavam lá, servindo a Satanás, mas nessa noite estão aqui, domingo de carnaval, domingo da festa da carne. De repente, nesse momento, poderia estar para lá de louco, entregue a todas as mazelas do mundo. E Deus me fez lembrar, enquanto eu meditava nessa palavra, Pastor Pedro, de um domingo de carnaval que eu recebi a oportunidade para pregar. E à medida que eu fui pregando, tinha um jovem, Pastor Pedro, ele estava sentado lá na Adenil, no último banco. E à medida que eu fui pregando, o tema da minha mensagem era ausência de Deus, presença do inimigo, baseado em Juízes capítulo 6. À medida que eu fui pregando, esse jovem lá atrás, ele abaixava a cabeça, levantava a mão. Eu falei assim: nossa, mão avivada. Quando eu terminei de pregar, eu fiz o apelo. O pastor falou assim: pode fazer o apelo, meu filho. Eu fiz o apelo. Era um domingo de carnaval. E aí esse jovem sentado lá no último banco. Quando eu fiz o apelo, para a honra e glória do nome do Senhor, que eu estou contando aqui. Aquele jovem, ele veio. Parecia um jato, pastor Herói. Do último banco, ele veio. E quando chegou lá na frente, ele ajoelhou. Eu não entendi nada, irmãos. O jovem ajoelhou, levantou as mãos e falou assim: Satanás, você perdeu, porque hoje eu estou entregando, eu estou voltando para os caminhos do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. É para isso que Deus nos chamou, para sermos bênção na vida de outras pessoas. E aquele jovem ergueu as mãos e falou: Satanás, você perdeu. E eu creio que nessa
noite Satanás está perdendo. Sabe por quê? Porque você foi convidado para estar aqui nessa noite. Poderia estar em tantos outros lugares, mas Deus me trouxe aqui para pregar essa palavra ao seu coração e te fisgar para os braços do Senhor. Sabe por quê? Porque dentro de você tem um starter, dentro de você tem algo valioso, dentro de você tem algo que Deus quer arrancar para abençoar a vida de outras pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor essa noite? Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Joga o anzol. O Senhor Jesus, ele sabe a estratégia. Pega o primeiro. Você já está na fila já há um tempão. Você está ali, ó, na frente. Deus já está te chamando um tempão. Quem pesca sabe que há várias formas de pegar peixe. Eu sou suspeito para falar. Quem pesca sabe, meu irmão João Paulo, que quando nós pescamos, em cada ambiente há uma isca a ser utilizada. Eu amo pescar. E eu sei que em um determinado ambiente eu tenho que usar o que nós chamamos de isca viva. Mas em outro, nós usamos isca artificial. Mas o Senhor Jesus, ele é tão magnífico que ele não diz assim: Pedro, vai lá, bota uma minhoca no anzol e joga. O Senhor Jesus só vira para Pedro e fala assim: Pedro, vai lá, joga o anzol puro. Sabe por quê, Pedro? Aquele lá já é meu, aquela lá já é minha. Não precisa nem botar isca, Pedro. É só jogar o anzol, Pedro. Não precisa de nada. É só deixar o anzol fisgar e vir andando. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que dentro de você tem algo valioso e que Ele quer usar para a honra e glória do nome dEle. Então, nessa noite, você foi fisgado, não adianta. O anzol já está aqui. O anzol já está agarrado. Jesus vai começar a puxar. Pode puxar? Se puxar, você vai vir à frente? Ou quer que eu vou aí te buscar igual Jesus veio no Pedro? Vai lá, Pedro, busca ele lá. Hoje é noite de você vir para Jesus. Jesus está te chamando, o anzol está na sua boca. Vem ser bênção na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Larga tudo isso, esse engano, esse leve engano da vida lá fora. Vem ser produtivo para o reino de Deus. Vem ser bênção na mão de Deus. Sabe por quê? O starter está ali. Está dentro de você. Mas você precisa ser fisgado. Precisa vir. E sabe o que é que precisa? Ter alguém que abra para poder tirar o que está lá dentro. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, que Deus ele olha para Natanael e diz assim: eis aí, um verdadeiro judeu em quem eu adoro. A Bíblia diz em Atos capítulo 13: encontrei Davi, meu servo. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 15: esse é para mim, vaso escolhido. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6: desperta o dom que há em ti. Tem coisas dentro de você que precisam ser despertadas, precisam ser arrancadas, precisam ser trazidas à tona. Sabe por quê? Porque Deus quer te usar. E nessa noite, Deus está te convidando: vem à frente. Vem à frente. Não fica com vergonha, não. Não deixa Satanás sussurrar aos seus ouvidos dizendo: você não presta, você não serve, Deus não te ama. Deus te ama sim. Tanto te ama que te deu mais uma oportunidade de você estar aqui nessa noite e entregar a sua vida a Ele e viver
as grandiosas maravilhas aos pés do Senhor. A oportunidade está aí. Entrega a sua vida a Jesus e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos no fim da vida de Jesus.